fundador da Gíria Marketing e criador de uma comunidade com mais de 67 mil seguidores, Pedro Caetano, ou Pedro Lespa, como ele próprio se definiu nas redes sociais, é o nosso convidado de hoje. E para me ajudar nessa conversa, eu conto com a presença da empresária Aline Pinheiro. Eu sou o Reginaldo Roriz e está no ar o podcast Além das Vendas. Obrigado, Aline, pela presença. Eu que agradeço esse espaço. Eu acho que vai ser muito legal para a gente trazer informação de forma dinâmica. E dentro do congresso é inovador, gente. Falar de varejo, de vendas, estratégias dentro de um congresso, muito legal. Vem com a gente. E o Pedro que também tem um podcast. Obrigado pela presença, Pedro. Eu que agradeço, Reginaldo. Muito obrigado também, Aline. É um prazer estar aqui, voltar às minhas origens aqui na Faminas. Eu estudei aqui, ver os corredores, né? Esse resgate nostálgico aqui. E muito legal. Estou muito feliz mesmo. Pedro, explica pra gente um pouquinho do enigma desse nome. Tá bom, vou falar então. Então, eu sempre usei o meu nome mesmo, né? Meu nome é Pedro Henrique Mendes Caetano, então eu sempre usei Pedro Caetano. Mas depois que eu criei a página do Lespa, né? Já são 5 anos de página, o que começou a acontecer? O pessoal me chamava de Lespa na rua. Ô Lespa, ô Pedro, e só Lespa. Aí eu falei assim, quer saber? E aí Instagram tem aquelas complicações de você colocar um código para facilitar seu nome ali de acesso. Eu falei, você quer saber? Eu vou tirar o Caetano e vou colocar o Lespa aqui por enquanto. Já que o pessoal tá me chamando de Lespa, então vai Lespa. Tá tudo certo. Nós vamos ter uma conversa mais voltada para conteúdo, né? Além das vendas. Legal. Nós vamos falar de marketing. Tá bom. Na sua opinião, quais são as estratégias mais eficazes de marketing hoje para promoção de produtos, de serviços no varejo? E como adaptar essas estratégias às mudanças que são constantes hoje demais, dos Reginaldo. consumidores? Eu lido com redes sociais já tem muitos anos. E a própria rede social, a plataforma, ela se modifica demais. Um dia entrega mais stories, um dia entrega mais feed, tem essa transformação. É o algoritmo. E hoje, e aí o que aconteceu no Instagram? A gente pode até fazer uma linha do tempo. Eu cito o Instagram porque o Instagram hoje é uma das principais ferramentas ali para você trabalhar, né? Mas claro, tem N casos, você pode fazer o PDV, entendeu? No ponto de venda ali, estratégia também. Mas eu vou citar redes sociais, né? Instagram especificamente. O Instagram, na época, ele foi criado mais para fotografia conceitual, né? Uma estética bonita, então tinha muito aquela coisa ali. Veio o TikTok jogou a ideia de vídeo para as pessoas e as pessoas compraram a ideia de vídeo, principalmente aquele vídeo mais curto, rápido, a dinâmica. Então o Instagram ele veio para competir, aliás, já era o dominador ali, o TikTok já começou a assustar o Instagram e então teve essa adaptação. E as empresas, principalmente na pandemia, você vê essa transição. As pessoas muitas vezes ignoravam o Instagram para vender ou qualquer coisa. Na pandemia era quase obrigatório se comunicar no Instagram. Quem não se comunicava ali, então estava complicada a situação. E eu vejo essa transformação em todos os setores, todas as empresas. Muitos empresários começaram a fazer curso de oratória, começaram a perder a timidez para falar na frente das câmeras, do celular. Ainda trava muito, mas começou a romper essa barreira. Por quê? Porque o mercado, principalmente as redes sociais, exigem, é a selva do mercado. Se você não fizer, seu concorrente vai fazer. Então, isso encoraja as pessoas a tomar mais atitude. Então, hoje eu analiso que é uma das principais ferramentas é a pessoa tomar essa iniciativa de dar as caras, perder um pouco do medo para se comunicar nas redes sociais, porque cria empatia com as pessoas, cria uma aproximação. As pessoas conseguem enxergar como que é a empresa no dia a dia, sabe? Quero quebrar um pouco isso aí, porque eu conheço a história de alguém que na pandemia também se viu, assim, já era muito natural, mas se viu obrigada a fazer muito mais, que é a própria Aline. Você tem essa história pra contar, não tem? Tudo que eu preparei pra perguntar, ele respondeu na primeira pergunta. Isso? Que isso? Desculpa, Aline. Não, mas assim, pra você ver como que tá entrosado o assunto. Realmente, a pandemia, ela obrigou a gente a surfar essa onda. Exatamente. Quem já tinha uma afinidade não sofreu tanto, mas quem tinha muita trava passou um pouco de aperto. Ou foi massacrado. Então, exatamente. assim, a pandemia
transformou tudo pro digital, Concordo. abriu a porteira, digamos Exato. assim, pro digital. Uhum. Tal. E é dar as caras, né? Isso aí, Exato. vamos falar um pouquinho de inovação. Como romper, na sua opinião, para os empresários mais conservadores, né, esses mais travados, como que é para você, um profissional de marketing, publicidade, propaganda, romper a barreira da inovação para esses profissionais que têm medo, que têm receio, que têm dificuldade? Você tem algum exemplo Tem um para exemplo. trazer aqui? Tem um exemplo ótimo que eu posso trazer com vocês, para compartilhar Gente, com vocês. tá tão bom que a gente tem até uma ambientação, né? O pessoal Faz parte. tá vindo, vamos lá. Tem um exemplo muito legal. Que bom que você fez essa pergunta. A nossa página do Lespa é uma página de conteúdo, né, de Viçosa. A gente faz divulgação para muitas pessoas e tudo mais. No ano passado, nós fomos convidados pela Universidade Federal de Viçosa para fazer uma chamada para a Semana do Fazendeiro. E Que é fortíssimo em Viçosa. muito forte. E aí, se eu não me engano, foi a primeira vez que a UFV fez collab com alguma página, fez alguma ação específica com uma página de conteúdo ou com algum influenciador. Mas por quê? Porque a gente identificou, eles, na verdade, trouxeram esse problema, entre aspas, pra gente, que era a seguinte coisa, a seguinte situação. A UFV, ela tem... Quem conhece Viçosa sabe como que é uma divisão um pouco, né? A UFV, ela toda federal, ela é mais bem cuidada, mais bem trabalhada, é mais harmônica e tudo mais. E a cidade é outra forma. Então parece que são dois mundos paralelos. Infelizmente, ao longo de campanhas políticas, algumas coisas que aconteceram no passado, trouxeram esse estereótipo do que a cidade é dividida. A partir das 4 pilastras é um mundo, depois é outra cidade. Então eles tiveram, durante muitos anos, dificuldade para comunicar com as pessoas da cidade. Então a pauta da reunião era: nós, da UFV, precisamos comunicar com a cidade, porque aqui tem dezenas de cursos técnicos, palestras e tudo mais que podem beneficiar a população de Viçosa, só que a gente não consegue comunicar com a população de Viçosa. Incrível, né? Incrível. Então nós viemos com essa missão de ser algo mais leve, mais descontraído, para comunicar com o pessoal da cidade, né? E foi muito legal ouvir isso deles, porque aí eu vou entrar nessa parte que você falou de ser mais engessado, de estar ali. Na universidade, principalmente as pessoas mais antigas lá da universidade, a UFV, ela tem uma coisa muito formal, muito séria, e tem que ter mesmo. Só que quando você lida com um público universitário, você tem que ter um pouco de flexibilidade. Não precisa ser muito escrachado, não. São mas você dois tem que ter... públicos completamente diferentes, né? Exatamente. Tem que comunicar diferente para um, comunicar para o outro completamente diferente. Exatamente. Então ali tem um contexto que é comunicativo, ou seja, você tem que ser engessado mesmo, mais formal e tudo mais, mas você tem que ter uma leveza de saber comunicar com o público que é o estudante. Entendeu? Então, para fazer isso, você tem que ousar um pouco, você tem que romper algumas barreiras, você tem que testar algumas coisas. Eu sei que é um risco maior para uma empresa igual a uma universidade, mas ao mesmo tempo você pode virar uma chave também, que é muito importante, que as pessoas começam a abraçar mais o seu conteúdo. Então isso serve para qualquer empresário, serve para qualquer empresa. Eu sei que o lado tradicional da coisa, a forma como a gente se comunica, qual palavra que a gente direciona, ela dita a cara da empresa, ela veste uma roupa. Mas ao mesmo tempo, se você não tiver resultado, você vai ficar mais do mesmo. Você tem que trazer ideias novas, você tem que testar alguma coisa. Eu sei que muita gente às vezes vai tentar fazer um meme, vai tentar fazer uma brincadeira, pode ir para um lado, pode dar um tiro no pé. Isso acontece, é normal. Mas a gente tem que testar, né? A gente tem que avaliar. Porque ver uma instituição tão, né, certinha, Sim. correta, toda, sem abraçar uma estratégia diferente do que ela já está acostumada a comunicar. E é muito legal, até para reconhecimento da sua profissão, da sua carreira. Eu não sei se muito foi por nossa culpa, eu acredito que sim. É até difícil falar, né? Porque a gente está no outro, mas bateu recorde de público na Semana do Fazendeiro, de todas as edições. Ficou lotado, trouxe gente de outras cidades, foi estrondoso. Então a gente acredita que a gente conseguiu fazer, porque a nossa divulgação, só para você ter ideia, atingiu 70 mil pessoas. Então pegou cidades vizinhas. Foi muito legal. Eu acho que a gente contribuiu ali um pouquinho, sabe?
Pedro, nós falamos de rede social, de mudança, de algoritmo, de interação, e a gente tá percebendo algo que está chegando com muita força, que é a inteligência artificial. Como que a inteligência artificial ela tem sido incorporada às vendas, à publicidade? Existem áreas mais específicas que se observa que a inteligência artificial consegue promover mais benefícios? Sim, eu tenho um exemplo que a gente aplicou na nossa agência, na Gíria Market, que foi um dos nossos clientes é um licor de doce de leite Viçosa. Olha aí que maravilha. E qual que era a dificuldade que eu tinha? Era encontrar imagens que eram semelhantes àquilo que a gente vendia. Ou seja, muitas vezes a gente tinha que produzir a foto mesmo, só que dava muito trabalho, você tinha que ir num lounge, em algum lugar específico, produzir foto, né, para ser a mesma tonalidade do licor, uma taça bonita, uma ambientação interessante. E aí eu comecei a estudar o Midjourney, que gera imagens, eu já tenho experiência com Photoshop, com imagem, fotografia, essas coisas. Eu comecei a estudar a inteligência artificial. E aí, uma coisa interessante, os meus amigos ficaram com medo. Os meus amigos designers, os meus amigos que trabalham na área, falaram assim, isso vai roubar nossa profissão. E eu falei assim, olha, não sei se vai roubar, mas eu quero aprender para saber dominar essa ferramenta e não deixar com que ela me substitua, mas eu preciso saber os prompts certos, a forma certa de usar ela. E aí comecei a usar essa técnica de saber o prompt certo, entrar muitas páginas para buscar informação. Então eu via muita coisa ali que eles colocavam lá, tudo em inglês, né? Fotografia gastronômica, profissional, de um nível muito avançado do prompt. E aí comecei a testar e eu falei assim, nossa, ficou maravilhoso. E aí eu comecei a usar para esse cliente. Me poupou muito tempo. Aí tem o chat GPT também, que tá todo mundo usando, né? E a gente começou a colocar junto lá para fazer as copies e tal. E foi muito interessante. Então, eu entendi que a inteligência artificial, ela veio para facilitar, mas você não pode usar ela de forma preguiçosa. Você tem que usar ela de forma inteligente. A seu favor também, né? Exatamente. Você tem que usar os prompts certos, você tem que saber os códigos certos para ter um resultado eficiente. Isso aí é acompanhar as mudanças digitais também, né, gente? Exatamente. Porque vem mudando, é aquilo que você falou. Hoje, o que funciona de estratégia, de ação, amanhã já não vai estar funcionando. Perfeitamente. Então, assim, isso é uma coisa que veio agora, mas você tem que aprender a lidar com ela para ela não te dominar e trazer ela para o seu trabalho, para agregar valor, né? Exatamente. Tem que acompanhar essas transformações e surfar na onda. A gente sempre fala isso. E o cliente, hoje, ele sabe que a gente faz com inteligência artificial e ele gosta muito dos resultados, entendeu? A gente consegue entregar bem, qualidade de imagem, de texto, e está sendo muito legal, assim, sabe? Aprimorar a experiência dos clientes no dia de hoje, com essas tecnologias e tudo, é um desafio? Como que vocês lidam com isso? Aprimorar os clientes, né? Aprimorar a experiência dos clientes com o digital, com a produção de marketing, com a produção de conteúdo. Os nossos clientes, por exemplo, eles adoram... Eu acho que a gente tem um diferencial ali que eu acho, e ouvindo deles, tá? Em N casos que a gente já fez alguns trabalhos, eles gostam... Nós fugimos um pouco daquela pastelaria que fala de agência, de só entregar aquilo e pronto, sabe? Só colocar uma arte bonita, um texto, tá tudo ok, pronto e tá comunicando. Eu acho que o além, isso a gente recebe feedback muito positivo dos clientes, é quando a gente dialoga, a gente traz ideias, soluções. E se você fizesse isso? É muito além de já colocar a mão na massa e já praticar ali o marketing. Brigar mais do que ele precisa, né? Exatamente. Vou citar um outro exemplo que me vem na cabeça agora. Nós temos um cliente de Ubar, que ele é uma fábrica de móveis muito tradicional, mais de 20 anos. E nos 3 primeiros meses que a gente começou a atender essa fábrica de Ubar, de móveis, o meu sócio chegou para ele e falou assim, eu vou colocar a sua empresa no Celso Portiolli, no SBT. Aí ele, você tá louco? Estou muito distante a nível nacional. Ele falou, vou colocar lá. Então ele já tinha uma expertise para movimentar contatos, para saber negociar o interesse do Celso Portiolli em ter aquele produto no programa dele. E foi super assim, fácil. E a gente levou, e aquilo transformou o ambiente da empresa de uma tal maneira que
que os funcionários vestiram a camisa com tanto orgulho, disse, nossa, a empresa que eu trabalho está no SBT. Então, eles participaram lá da FEMUR, né, que é a Feira de Móveis de Ubá, com a imagem do Celso Portiolli. Então, a empresa ela saiu de um canto que ela estava, não que ela seja fraca, mas perante os concorrentes dela, ela ganhou uma ascensão enorme. Trouxe coragem para o empresário virar e falar assim, não, eu quero mais. Eu gostei, eu quero além disso agora. Vocês me colocaram um problema bom. E é interessante, Pedro, porque olha só, a gente começou falando de Instagram, de interação de rede social, de pandemia. Agora a gente foi para televisão, que é um outro canal, né? Como que a gente faz essa integração? Como que a agência encara essa integração de canais hoje com essa presença tão forte das redes sociais, sim, mas sabendo que ainda existe, cada canal tem o seu nicho, tem a sua importância, tem a sua função. Como que vocês fazem essa integração? Perfeito, Reginaldo. Eu que tenho, por exemplo, o Lespa, que é uma mídia hoje em Viçosa, eu sei separar muito bem as coisas. Eu fui na rádio recentemente, lá dar uma entrevista na rádio, falei a mesma coisa com ele, eu falei assim, eu sei da importância da rádio. Vindo para cá, conversando com minha esposa, a gente escutando a rádio ali, sendo informado, bombardeado de informação, olha só como é que a rádio é importante. Olha só como um outdoor é importante, a TV é importante. Só que eu acredito que as redes sociais, ela tem um fator, sim, que hoje está sobressaindo sobre as outras mídias, que é o custo-benefício e o alcance. E tem um fator que talvez essas empresas elas não conseguem mensurar com tanta exatidão, que é hoje as redes sociais te dão um relatório completo do que acontece com a sua empresa. Se uma estratégia deu certo, se não deu certo, quantas vezes compartilharam aquilo, comentaram aquilo, se já entraram em contato, já clicaram num link direcionado. Então as redes sociais trouxeram essa questão, tanto é que se você for ver a ascensão do Facebook e do Instagram, ele explodiu em todos os países, né, em termos de patrimônio e de tudo mais, porque realmente as pessoas começaram a investir numa alternativa mais rápida e mais fácil. E aí empurrou também os jornais, a rádio e a TV a ser um pouco mais flexível, mas sem perder a característica, sem perder a essência dela, sabe? Então, acho que assim, resumindo, todas têm sua importância. Algumas você tem que usar o marketing de forma estratégica. Se o outdoor é interessante, por que ele é interessante? Se ele vai colocar do lado de um evento que você quer, algum bairro que você quer comunicar com o seu público. A TV, qual que é a abrangência que ela faz? Você quer qual tipo de público? Topo de funil? Ok, manda bala na TV, vamos embora. Vamos ver o que vai acontecer. E as redes sociais, o tráfego pago hoje, que é mais direcionado, você pode pegar um pouco mais específico. Então tem várias formas de você usar a seu favor, né? Eu acho que é a expertise do profissional também, de saber qual a melhor estratégia para aquele cliente, para aquela ação. O perfil de consumidor também mudou muito. O consumidor já vem sabendo tanta coisa, se você não estiver preparado, ele te descarta, fala, você não serve para mim. Exato. Porque ele já vem bombardeado de informação. Ele já sabe muito bem o que ele quer. Exatamente. Então você já tem que estar preparado para entregar para ele além do que ele acha que ele quer. Perfeitamente, né? Isso. Acho que é saber cada estratégia funciona para cada coisa e cada ação. A gente sempre escuta muito a necessidade dos clientes e fala, o que você pretende fazer com determinada campanha? Para encaixar, se é influenciador digital, se é página de conteúdo, se é rádio, se é TV e tudo mais. Existem casos e casos. Sim, a gente vai entrar num ponto importante, você falou sobre dados. As redes sociais elas têm a vantagem de entregar os dados, de mensurar as campanhas. A gente tem todo um dashboard de dados, né, no Meta, enfim. Como que você enxerga a utilização desses dados? Como você filtra e usa esses dados para os clientes e para a evolução das estratégias de marketing? Ginaldo, é um estudo constante, não é uma coisa rápida de ser feita. Tanto é que quando a gente fecha com um cliente, normalmente a gente pede no mínimo 6 meses de contrato. Porque em muitos casos, principalmente a gente que é de cidade interior, alguns clientes acham que a mágica acontece da noite para o dia. Não é assim. É um trabalho de formiguinha, né, Aline? É um trabalho de formiguinha, você vai fazendo ali uns pouquinhos, você vai montando uma ideia, não está dando certo, descarta ela, usa outra.
Exatamente. Pega alguma coisa, às vezes, que já deu certo no passado, quer tentar resgatar. Então, tem que ser um trabalho minucioso de planejamento para mapear o mercado, tanto de coisas que já existem, para você não fugir dentro de um contexto, mas você tem que bolar uma coisa que você converse com o público diariamente. Como eu crio muito conteúdo lá no Lespa, o que eu sempre falo com os clientes, e principalmente quando eu crio conteúdo, eu tenho que ter noção de mundo, noção de Brasil, noção de Minas Gerais e noção da minha cidade. Por quê? Porque o conteúdo hoje nas redes sociais ele é muito rápido. Se alguém está comentando determinado assunto, poxa, dá para encaixar sua empresa nesse assunto? Ou não? Ou é polêmico demais? Sai fora, não mexe não. Mas agora se for uma brincadeira, por exemplo, até pouco tempo atrás veio o show do Bruno Mers aqui no Rio, aí todo mundo fez aquele videozinho. Legal, dá para surfar na onda. Se você fizer, você vai se aproximar do seu público. Dá para encaixar de que forma que você vai fazer isso? Pensa em alguma estratégia, mas que tem a ver ali, vai dar certo, pode ir. Então é observar. A palavra é essa, observa o mercado e tenta chegar. Aí na análise de dados, o que a gente faz? Apresenta os resultados, o alcance, o nível, o compartilhamento, comentários e depois a parte de venda. Que aí a gente, por exemplo, faz um tráfego pago. Aí vamos supor que o cliente investiu R$10.000 no tráfego pago. Aí alcançou, sei lá, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Como é que foi essa conversão? Foi legal? Aí ele vai falar assim, não converti tanto. Mas aí, qual que é o problema? Será que o problema foi nosso? Ou é um problema talvez do produto ou do atendimento? Então a gente não tem muita culpa em relação a isso, mas a gente observa e comunica com eles. Olha, vamos mudar essa estratégia? Um exemplo claro. Muitas vezes a gente faz um barulho enorme para uma empresa. Mas o que acontece? Ele não responde, ele não interage com o público. A pessoa fala assim, adoro esse produto. Você não fala nem... Aí a empresa lá que, por exemplo, quando você contrata uma agência, ou você assina ali para a gente, nós da agência, responder, interagir com o público dela, ou não. Então tem muitas pessoas que falam, não, deixa comigo, eu mesmo respondo. Mas na prática não responde. E aí afeta o nosso trabalho, porque a nossa obrigação de marketing é levar o máximo de pessoas a criar uma aproximação com o produto, uma interação, e é ótimo. Por quê? Porque ela tem a capacidade de mandar uma pergunta. Se um cliente manda uma pergunta para uma empresa, é a melhor coisa do mundo, que te dá a capacidade de interagir com ela, convidar ela. Falar assim, que ótimo que você se interessou. Você quer saber mais informação? Vai ser um prazer te atender. Puxa para o WhatsApp, conversa, chama ela pessoalmente para conhecer mais seu produto. É ótimo. Só que quando você deixa a pessoa no vácuo, não dá nem um coraçãozinho para ela, a pessoa fala assim, não reage, né? Essa página aqui ela é morta, ela só é uma vitrine. E eu encaro muitas vezes redes sociais igual uma vitrine de loja quando a gente passa na frente. Eu sei que você tem que ter um cuidado daquela pessoa que vai te atender na loja. Fala assim, posso te ajudar? O que você quer? O que você quer? Você tem que observar, deixar a pessoa à vontade, ela pode ajudar e entender aquilo ali do que ela está querendo. E quando ela te acionar, você atende ela da melhor forma possível. As redes sociais têm que ter esse comportamento. Exatamente. Sabe? É isso, Aline? Exatamente. Não é, Aline? O cliente perguntou, ele está abrindo a porta. Gente, é o que eu adoro. É a oportunidade que eu tenho de conectar com ele. Exatamente. Convertendo ou não a venda, mas eu vou vender meu peixe ali, entendeu? É isso aí. Não pode deixar passar. Não. E a gente vê que hoje em dia as redes sociais... muitas pessoas não estão preparadas. Então, assim, não é mais um ramo para amadores. É, verdade. Não dá mais para brincar. Não. Porque aquilo ali é um novo Google, onde você vai pesquisar sobre um produto ou serviço. Aí vem as influências que ainda agregam mais valor a um produto, a um serviço aí que você quer comprar, contratar. Então, não dá para brincar mais. Ou você faz o serviço bem feito, ou você vai perder cliente, porque tem outro que já está vindo querendo pegar essa fatia. Exatamente. As lojas, as empresas, elas têm que preparar um setor só para cuidar de redes Só sociais. para isso. Né? Quer me matar é uma bio sem link pro WhatsApp. Gente, deixa de comprar. Deixa isso eu é o te básico. contar, né? É o básico. O básico dos básicos. Exatamente. Então, assim, não dá para brincar, não é mais para amador. Responder no direct ali também, né? Porque o direct ele cai, às vezes, numa mensagem oculta ali, que muitas vezes esquece de responder. Exatamente. Aí a pessoa coloca o WhatsApp e o número.
o cliente, sinceramente, vai parar para ir lá salvar o número, para ir te mandar mensagem? Mas não não vai. vai. Não vai. Você tem que facilitar o processo pra Vai, ela. né? Tem que ajudar, né? Tem. As pessoas, assim, estão muito... Pedro, pra gente encerrar esse papo que podia durar, mas, Ih, muito. né? Uhum. Nós estamos entre 2 comunicadores e uma comunicadora que, apesar de não ter formação acadêmica, é uma comunicadora porque nasceu comunicadora Isso aí. e usa isso muito bem porque acompanha. Uhum. É muito difícil a gente dizer de tendência, de o que está por vir, porque a gente vê que o mundo da comunicação muda o tempo todo numa velocidade assustadora. Uhum. Né? Você mesmo falou como o TikTok influenciou na alteração do Instagram, como que a inteligência artificial está mudando a dinâmica do trabalho na comunicação, na publicidade, no jornalismo, relações públicas, em todas as áreas. Uhum. Mas existe alguma tendência que está por vir? E para a gente concluir, o que você deixa de orientação? Faça suas previsões. Né? Faça suas previsões Tá. e dê também orientações para aquela pessoa que já sentiu que precisa começar a se movimentar nas redes sociais, a se movimentar no marketing, num mercado cada vez mais competitivo. Maravilha. Vou começar do fim aí, né? O feito é melhor do que o não feito, entendeu? Então, você tem que fazer... Recentemente, uma pessoa que estava conversando com a gente, ele falou, né, no ramo de atividade dele, eu uso isso também, eu acho que em prática. Coloca o pé na água. Muitas vezes você não sabe a profundidade, você não sabe se a água está quente, se está fria e tudo mais, mas colocar o pé na água é você vencer o medo. Então, para tudo hoje nas redes sociais, é tentar vencer o medo, não ficar com medo de ser ridicularizado, sabe? Porque isso acontece, assim, é difícil no começo, né? Nada é fácil no começo. Você tem receio, tanta gente que está vendo, tanta gente que está acompanhando. Claro, você tem que ter uma cautela, se preparar, buscar um mínimo de estudo, conhecimento possível, analisar a concorrência, para aí você ter mais segurança no que você está fazendo. Meu concorrente está fazendo isso. Tá, vou fazer, mas vou tentar fazer melhor que ele. E vai acompanhando esses resultados até você se sentir mais à vontade, saber comunicar melhor. Aconselho fazer um curso de oratória, se puder, se a pessoa estiver travada demais. E eu aprendi muito... O espelho ajuda? Hã? O espelho ajuda? Sim, mas eu acho que ajuda mais quando a gente tenta várias vezes. Às vezes tem que gravar um áudio, né? Todo mundo hoje está fazendo isso. Vou gravar um áudio para poder se ouvir. Se ouvir e ver que você está falando certo, a palavra certa, a pronúncia certa. Então, eu faço isso com muita repetição até me doutrinar mais, né? Me educar mais, porque eu estou comunicando com mais pessoas. Se eu falar alguma coisa errada ali, a pessoa vai falar assim, nossa, ele falou errado ali. Mas o bom é que dá para editar, tá vendo? A gente pode fazer, pode errar, não tem problema. Exatamente. E se for ao vivo, opa, peraí, e tentar mudar um pouco, assim, poder acertar, errar, né? Essa flexibilidade também. Aí você falou de tendência, né? Isso. O que eu encaro que eu acho que vai acontecer para o futuro? É um certo, entre aspas, problema. Anotem. Eu acho que assim, é um problema que a gente tem que resolver. A gente vai já está surfando nessa onda, mas, por exemplo, eu conversando até uns 2 anos atrás com um professor meu, já foi sócio meu de cinema, e eu falei com ele, eu tô com receio do que o cinema daqui para frente não vai vingar tanto. Ele, como assim? O cinema vai sempre vingar, sempre vai dar certo. Eu falei assim, por quê? Eu, que sou, né, de tal geração, outras pessoas que já são de tal geração, já estamos muito acelerados, sem paciência para as coisas, criando ansiedade. Hoje o problema da humanidade é depressão e ansiedade. A gente quer as coisas muito rápido, porque a gente recebe 30 mil informações por dia para a gente processar. É ali, passando toda hora. E agora você imagina os adolescentes e as crianças. Está muito mais acelerado que a gente. A gente ainda consegue filtrar, organizar a mente, concentrar e processar e entregar. Eu tenho um exemplar de cada categoria. Você tem Aí, tá vendo? Um adolescente e uma criança. Não tá desse jeito, Tá. acelerado? Tá demais. Então, como que o cinema... E aí eu vou puxar o gancho para o cinema, mas para propaganda tradicional na TV, de 30 segundos, 1 minuto e tudo mais, como que ela vai ser para o futuro? Outro dia eu Vai vi ser em 2.0 daqui a pouco. Exato. Acelerada. Nossa, porque ninguém tem paciência de ver mais. Eu não sei se vocês viram recentemente não sei se ela é japonesa ou se é chinesa,
criadora de conteúdo, né, influenciadora lá, fazendo propaganda para várias empresas ao mesmo tempo. Ela tem milhares de caixas de roupa e de sapato, liga a câmera aqui, eles vão mandando a caixa no balcão, ela só levanta a caixa de sapato, empurra. Que isso? E faz isso, automaticamente. Fordismo, produção em Produção de conteúdo desse jeito. Então, como a presença dela é muito marcante, então ela tem um poder muito grande. E aí eu tenho outro exemplo que vai encaixar dentro disso. Então, manda a caixa. Só dela fazer isso aqui, levantar um produto, já é uma foto que tira, entendeu? A câmera vai tirando foto. Ou aquele frame que coloca em câmera lenta, dela levantando e tudo mais e empurrando. Ou seja, um preço mais acessível para pegar um grande número de pessoas e vai fazendo isso. Eu acho que essa aceleração pode vir nesse lado. E o que está acontecendo também lá em Nova York, lá de você conseguir com $40 colocar qualquer marca lá no telão. Na Times Square. Na Times Square. Isso aí, as pessoas estão começando a olhar marketing de oportunidade, de fincar uma bandeirinha em determinados lugares. Por mais que seja rápido, por mais que as pessoas que estão andando na rua não vejam aquilo, mas a oportunidade de filmar e falar que a marca dela já esteve na Times Square. Entendeu? Então eu acho que essa é a tendência. Vai ser muito mais acelerado, exigir muito mais criatividade da nossa parte de comunicar. E aí eu não sei em que lado que vai afetar, se o consumidor vai observar direito essa informação. Entendeu? Eu acho que é isso. Ou se vai ser tão rápida que você vai estar sempre criando coisas uma atrás da outra, porque aquilo já não faz mais sentido. Exatamente. Nós conversamos com Pedro Caetano. Obrigado, Aline. Eu que agradeço. Prazer. Pena que foi pouco tempo, né? Pois é. Acho que a gente pode marcar para depois um café. Poderíamos continuar. Para depois ter mais assunto. Pelo menos mais uns 3 episódios. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Reginaldo. Obrigado. Foi um prazer. Foi um papo muito legal. Valeu demais da conta. Esse foi o podcast Além das Vendas e a gente se vê num próximo episódio.